A sala estava linda. As luzes piscavam num ritmo quase hipnótico, refletindo nas taças de cristal e nas embalagens douradas empilhadas aos pés da árvore. O cheiro de canela e carne assada flutuava no ar, misturado ao som dos risos que se repetiam em loop, como uma trilha forçada de felicidade. Eu estava ali, sentada na ponta da mesa, com o vestido vinho que costurei sozinha, as mãos geladas no colo e o sorriso pronto, ainda que ninguém tivesse me notado de verdade. Clara chegou, atrasada, como sempre, mas foi recebida com palmas. Ela ergueu os braços como se fosse uma estrela retornando de uma turnê mundial. Comentaram sobre a última matéria que saiu no jornal local, elogiaram o vestido caro, o cabelo preso com perfeição. Mamãe a abraçou com orgulho nos olhos. Logo depois, Lucas apareceu com a esposa, exibindo as chaves do novo carro. Todos foram até a porta para ver. Eu fiquei ali, sozinha, fingindo responder mensagens que não existiam. Trouxe presentes para todos. Fiz cada um com cuidado. Um retrato do meu pai com minha avó, pintado em aquarela. Uma caixa de receitas antigas, restaurada para a mamãe. Um porta-canetas de madeira entalhado à mão para Lucas. Um organizador de remédios personalizado para Clara, com o nome dela gravado em dourado. Coloquei tudo em cima da mesa, com bilhetes escritos à mão. Ninguém perguntou de onde veio. Nem notaram. Quando começou a troca de presentes, cada nome foi chamado em voz alta, com empolgação exagerada. Beijos, abraços, gargalhadas, fotos tiradas com celular. Até os cunhados e sobrinhos ganharam coisas caras. Quando percebi que estavam acabando, meu nome ainda não tinha sido dito. Olhei em volta, esperando. Mas não veio. Clara passou por mim, pegando mais vinho, e soltou um sorriso curto. Ué, você achou que fosse ganhar alguma coisa? Riram. Até minha mãe riu. Fingiu corrigir, mas foi pior. Filha, Natal é para quem dá orgulho, né? Você entende. Algo em mim travou. Não chorei, não gritei. Apenas olhei para a árvore, para os pacotes rasgados, para os talheres sujos e entendi. Eles nunca iam me ver, nunca iam me ouvir. Mas isso não me doeu, porque naquele instante, no meio daquele riso venenoso, eu percebi. Eles não sabiam. Eles não faziam ideia do que eu tinha nas mãos. Naquela noite, enquanto voltavam ao vinho e aos sorrisos, eu só pensei em uma coisa. Na próxima ceia, os papéis estariam trocados. E ninguém ali estava preparado para isso. Eles sempre fizeram questão de repetir. Você é tão alternativa. Diziam com aquele tom de deboche educado, como se a palavra fosse um elogio, mas o olhar deixasse claro que era uma falha. Eu aprendi cedo que, naquela casa, ser diferente era ser menos. Enquanto meus irmãos trilhavam caminhos que brilhavam aos olhos dos outros, eu andava por estradas tortas, cheias de tinta, de livros estranhos, de ideias que eles não sabiam nomear. E por isso, desprezavam. Lucas era o filho que meu pai apresentava nos jantares com orgulho. Advogado em um dos escritórios mais renomados da cidade, conhecia juízes pelo primeiro nome. Clara, a salvadora de vidas, colecionava elogios nos corredores do hospital. Minha mãe andava com fotos dela na bolsa, mostrando a colegas do clube, como se fosse uma medalha. E eu? Eu era a que pintava quadros que ninguém pendurava. A que vendia um aqui, outro ali, em feiras pequenas, sempre no canto, sempre invisível. Meu nome só era mencionado como alerta do que não seguir. Na faculdade, fui sozinha. Eles não foram à minha formatura. Disseram que era muito alternativa para fazer diferença no mundo. Mas eu fazia. Em silêncio, nas madrugadas, mergulhada em tutoriais, vídeos de negócios, cursos gratuitos de marketing. Eu não queria apenas pintar. Queria entender como transformar a arte em voz. Porque se eles não me deixavam falar, eu aprenderia a gritar com cores, formas, dados e estratégia. Só precisava de tempo, e foi assim que nasceu o projeto. Um perfil escondido, um nome artístico que não remetia à minha família, uma vitrine virtual para aquilo que eu criava com as mãos que eles desprezavam. Aos poucos, clientes surgiram. Pequenos contratos,
Uma empresa interessada em ilustrações. Depois, outra. O dinheiro entrou, mas guardei. Não era o momento. Ainda não. Eu vivia duas vidas. De dia, a filha invisível. À noite, a mulher que construía algo sólido, escondida do julgamento, imune à vergonha. E quanto mais crescia por fora, mais pequena me sentia por dentro. Porque tudo o que eu fazia ainda queria provar algo. Ainda era para eles, até que comecei a ver de verdade, os deslizes de Lucas, as ausências de Clara, as ligações estranhas da minha mãe. Eu prestava atenção, não por malícia, mas porque aquilo começou a gritar, uma sensação de que havia mais naquela família do que arrogância. Havia algo podre por trás do brilho. E se eu conseguisse provar, se eu reunisse as peças certas, talvez eu finalmente calasse aquela voz dentro de mim que sempre perguntou: se o erro era meu? A primeira prova chegou por acaso. Um e-mail impresso e esquecido em cima da mesa. Eu li. Não deveria, mas li. E ali percebi. Aquele Natal não ia terminar como os outros. Não se eles quisessem continuar fingindo que eu era só a filha esquisita. O e-mail era curto, objetivo e frio como o jeito de Lucas. Um recibo de transferência de honorários para uma conta no exterior, com nome de empresa fantasma e assinatura de um político que eu reconheci da televisão. Não era um erro. Não era uma coincidência. Era lavagem. E ele deixara aquilo na mesa da sala, entre contas da casa e propagandas de supermercado, como se fosse papel qualquer. Peguei. Fotografei. Guardei. A partir dali, comecei a prestar atenção nas entrelinhas. Lucas era discreto, mas arrogante. Demais para esconder tudo. Um dia, falando ao telefone, esqueceu a porta entreaberta. Se ele abrir a boca, o juiz cai também. Gravei. Outra vez, vi Clara discutindo com uma enfermeira no estacionamento. A mulher chorava, segurando um papel. Quando ela foi embora, encontrei o documento jogado ao lado da lixeira. Uma receita médica carimbada com nome falso e data adulterada. Guardei também. E com minha mãe foi ainda mais sujo. Ela passava os dias cuidando de tudo, sempre com um olhar superior, como se fosse a matriarca imaculada. Mas uma tarde, ouvi uma conversa ao telefone. Pensei que falava com uma amiga, até que ela disse, sem perceber que eu estava no corredor: ninguém descobriu que o cartão da aposentadoria ainda está ativo. A velha não precisa mais mesmo. Travei. A velha. Ela se referia à própria mãe, falecida há 3 anos. E ela ainda usava os dados dela? A dor se misturou com uma raiva fina e precisa. Não era mais sobre ser ignorada. Era sobre justiça. Sobre cada vez que me chamaram de decepcionante, enquanto se afundavam em mentiras. Comecei a montar um dossiê. Separava arquivos em pastas criptografadas, com nomes inofensivos. Fui juntando tudo como quem compõe uma obra em silêncio, esperando o momento certo para exibir. Ninguém notava minha presença, o que facilitava tudo. Quando eles falavam de mim, falavam em voz alta. A Helena ainda tá nessa fase de pintar. Florzinha? Será que ela já pagou as contas? Não cansa de ser um fardo? Eu ouvia, sorria por dentro e anotava. O desprezo que usavam para me diminuir agora era arma. E quanto mais eles falavam, mais provas apareciam. Houve um dia em que quase desisti. Olhei para todos aqueles documentos, gravações, capturas de tela e pensei se aquilo me faria igual a eles. Mas algo dentro de mim respondeu com calma. Eu não era igual. Eles fingiam ser bons enquanto escondiam o podre. Eu carregava o podre deles para enfim revelar o que havia por trás da fachada. Pela primeira vez, era eu quem tinha controle. E no fundo, eu já sabia quando e onde essa verdade viria à tona. Em uma mesa grande, sob uma árvore enfeitada, entre risos falsos e brindes vazios. Quando menos esperassem, eu acenderia a única luz que eles temiam. Aquela que revela tudo. A travessa de rabanada passou por mim 2 vezes. Ninguém ofereceu. Peguei uma, em silêncio, e observei enquanto todos discutiam sobre viagens, promoções e novos investimentos. Clara falava sobre um congresso médico na Espanha.
Lucas atualizava. Meu pai sobre uma parceria promissora e minha mãe apenas me ignorava com maestria. Ela sabia me apagar com o olhar, com os gestos, com a ausência de qualquer gesto. Meus presentes continuavam intactos, empilhados no canto da sala como restos de decoração. Ninguém se deu o trabalho de abrir. Meus bilhetes foram empurrados, com descaso, como papéis inúteis, mas aquilo já não doía, porque eu estava prestes a mostrar que, entre todos naquela mesa, eu era a única que sabia a verdade inteira. E era isso que eles temiam, mesmo sem saber. Esperei a sobremesa. Foi quando as luzes da sala se apagaram por um segundo, culpa da fiação velha, e todos riram, achando que era só mais uma falha comum. Mas quando voltaram, pedi licença. Levantei da cadeira e caminhei até o canto da sala, onde o controle remoto estava sobre um aparador. As conversas foram morrendo aos poucos. Mamãe fez um movimento para interromper, mas hesitou. Eu sorri, tranquila. Fiquei de frente para a televisão. Respirei fundo e disse: já que esqueceram de mim, posso mostrar o que eu mesma me dei. Eles riram. Clara disse que eu estava dramática. Lucas soltou um suspiro de desprezo. Minha mãe bufou, como quem se recusa a dar palco. Mas eu apertei o botão. A tela se acendeu com o rosto de Lucas, em uma gravação feita do corredor. A voz dele nítida dizia: essa verba vai direto para a conta da firma. Ele assina por fora, entende? No início, eles acharam que era uma piada. Depois veio o segundo vídeo, Clara discutindo com uma técnica de enfermagem. A mulher dizia: isso é ilegal, e Clara ameaçava mandá-la embora. Minha mãe levantou da cadeira com um soluço preso na garganta. Você não faria isso. O próximo trecho era uma gravação de áudio. A voz dela, rouca e clara. A aposentadoria continua caindo. Ninguém verifica nada, nem o banco. As mãos do meu pai apertaram os braços da cadeira. O rosto dele, pálido, começou a tremer. Ele me olhou pela primeira vez naquela noite. Eu não desviei. A sala virou um campo minado. Lucas tentou arrancar os cabos da TV, mas tropeçou no tapete. Clara gritava que era invasão de privacidade. Mamãe, em prantos, dizia que eu estava destruindo a família. Meu pai, imóvel, murmurou, com a voz baixa, como se falasse apenas com ele mesmo. Até a aposentadoria da minha mãe, Silvia? Eu deixei o controle sobre a mesa, me sentei de novo e apenas continuei comendo minha rabanada, agora fria. O vídeo ainda rodava atrás de mim, com nomes, datas, extratos e áudios. Eu não precisava dizer mais nada. O jantar de Natal havia acabado, e a sobremesa que eu trouxe era justiça. Na manhã seguinte, a casa estava muda. As cadeiras ainda estavam fora do lugar, os copos sujos na pia e a TV desligada exibia o reflexo distorcido da sala. Ninguém dormiu direito. Eu ouvi passos pesados durante a madrugada, portas sendo abertas e fechadas, vozes abafadas no corredor. Pela primeira vez, não fui ignorada. Fui temida. E não havia silêncio mais gratificante do que aquele. Lucas foi o primeiro a sair. Bateu a porta com força e entrou no carro como se fugisse de um incêndio. Estava sem gravata, com o rosto vermelho e os olhos fundos. Clara desapareceu por horas. Só reapareceu de tarde, com os olhos inchados e os cabelos desfeitos. Mamãe não falava. Sentada no sofá, olhava para a árvore de Natal como se ela fosse culpada por tudo. Meu pai continuava calado, mas havia algo diferente em seu rosto. Uma mistura de vergonha e alívio. Pela primeira vez, ele parecia enxergar. No segundo dia, começaram as ligações. Primeiro, um número desconhecido. Depois, o nome de um jornalista, que eu já esperava. Não falei com ninguém. Eu não precisava dizer nada. As provas estavam nas mãos certas. O Ministério Público havia recebido tudo antes mesmo da ceia. O vídeo na sala era só o ensaio da peça principal. Lucas foi convocado para depor. Clara teve a conduta investigada pelo hospital. O CRM dela foi suspenso em caráter preventivo. Minha mãe foi intimada. Estelionato, falsidade ideológica,
Uso indevido de benefício previdenciário. Meu pai saiu de casa. Deixou um bilhete. Simples. A verdade sempre volta. Só lamento não ter visto antes. A imprensa fez o resto. O sobrenome Martins, que antes abria portas em colunas sociais, virou manchete em jornais digitais. Alguns vizinhos deixaram de cumprimentar. Outros, claro, adoraram o escândalo. O brilho daquela família perfeita foi consumido em poucos dias. E o que restou foram ruínas. Fui chamada de ingrata, de desleal, até de traidora. Mas ninguém perguntou por que fiz o que fiz. Ninguém quis saber quantas vezes me senti um erro entre eles. Quantas noites engoli o choro por ser tratada como vergonha. Eles sempre quiseram uma família de vitrine. Agora tinham uma vitrine estilhaçada, onde todos podiam ver o que realmente havia por trás do vidro. Vaidade, mentira e podridão disfarçada de sucesso. E eu? Permanecia em silêncio, trabalhando, criando, preparando o próximo passo, porque, apesar do escândalo, minha história ainda não estava completa. O mundo precisava conhecer a minha voz, e eu estava pronta para mostrá-la. Nos dias que seguiram, minha vida mudou de forma que eu nunca tinha imaginado. Pela primeira vez, eu não era apenas a sombra dos outros. Meu nome aparecia em reportagens, em podcasts, em vídeos comentados por desconhecidos. Algumas pessoas me chamavam de corajosa, outras de cruel, mas pela primeira vez eu era vista. Com o dinheiro que guardei durante anos, aluguei um pequeno espaço no centro da cidade. Era velho, com paredes descascadas e cheiro de madeira antiga, mas tinha janelas grandes que deixavam a luz entrar como se o mundo, enfim, estivesse me convidando para ficar. Lixei, pintei, limpei. Transformei aquele lugar em uma galeria. A minha galeria. Expus minhas obras em silêncio, sem festa de inauguração. Eram quadros que nasceram da minha dor. Mãos que se afastam, bocas costuradas, olhos fechados, cercados de espelhos. Cada pintura carregava um pedaço das noites em que me senti nada. E cada visitante que entrava ali parecia entender, mesmo sem dizer uma palavra. Recebi cartas. Pessoas que contavam suas histórias. Mulheres que passaram por silêncios parecidos. Filhos que foram ignorados por não corresponder às expectativas. Era como se meu grito tivesse aberto uma fenda, e agora outras vozes escapavam por ela. Foi num fim de tarde cinzento que o telefone tocou. Eu quase não atendi. Era um número antigo, familiar. A voz do outro lado demorou a falar. Por um momento, pensei que fosse meu pai. Mas era ela, a voz da minha avó paterna, que eu não ouvia desde que era criança. Ela disse que soube de tudo, que leu, que viu, que chorou. Contou que tentou manter contato, mas minha mãe nunca permitiu. Disse que se sentia orgulhosa, que queria me ver. E pela primeira vez em muito tempo, minha garganta fechou, mas não por dor. Era algo próximo de ternura. Ela me convidou para passar o Natal com ela. Um Natal simples, feito de comida de verdade, risos curtos e abraços sem manual. Um Natal onde talvez, só talvez, eu pudesse reaprender o que aquela noite realmente significava. Aceitei. Mas antes disso, eu precisava encerrar um último capítulo. Não por vingança, mas porque toda a história merece um fim limpo, definitivo. E eu sabia exatamente onde e como esse fim aconteceria. O caminho até a casa da minha avó parecia outro mundo. A cidade lá fora estava enfeitada, com luzes penduradas entre postes e músicas natalinas saindo das lojas. Mas ali, naquela rua calma e estreita, só havia silêncio e cheiro de pão, recém-assado. Ela me esperava na varanda, sentada numa cadeira de madeira com um xale nos ombros e os olhos cheios de histórias. Quando me viu, não disse nada. Apenas abriu os braços. E eu fui. A ceia era modesta. Um frango assado, arroz com passas, farofa simples. Não havia louça cara, nem talheres de prata. Mas cada gesto à mesa tinha mais valor do que qualquer presente que já vi ser aberto com ostentação. Ali, ninguém precisava provar nada. Pela primeira vez,
eu estava onde fazia sentido existir. Depois do jantar, ela me levou até um quartinho nos fundos. As paredes estavam cobertas de fotos antigas, bilhetes guardados, desenhos meus que eu nem lembrava de ter feito. Ela guardou tudo. Meu pai nunca soube. Ela me contou que tentou me procurar quando fiz 18, mas que minha mãe dizia que eu não queria. Disse também que soube da denúncia, do escândalo, e que por mais que doesse ver o próprio filho envolvido, ela entendia. Verdades não se escolhem. Elas vêm, quer a gente queira ou não. Fiquei ali por horas, ouvindo suas histórias, redescobrindo raízes que me foram arrancadas. E naquele lugar pequeno, encontrei algo que nunca recebi naquela casa enorme onde cresci: pertencimento. Quanto aos outros, não ouvi mais diretamente, mas soube. Lucas perdeu a licença por tempo indefinido. Responde a processo e sua imagem pública foi desmanchada em questão de semanas. Nenhum cliente quis mais o sobrenome dele associado a contratos. Clara vendeu o apartamento. Tentou recomeçar em outro estado, mas o registro profissional continua bloqueado. Apareceu em uma entrevista, chorando, dizendo que foi manipulada, tentando inverter a narrativa. Ninguém acreditou. Minha mãe desapareceu das redes sociais. Não foi presa, mas responde a processo. Vive agora reclusa, sustentada por um acordo de pensão temporária. O círculo de amigas evaporou. O nome dela sumiu das festas, e talvez esse tenha sido o pior castigo, viver sem plateia. Meu pai tentou se reaproximar. Me escreveu uma carta. Disse que me admirava, que se arrepende de cada silêncio. Mas arrependimentos não desfazem o que o tempo firmou. Eu perdoei, mas não voltei. Porque há perdões que são entregues de longe, para que o coração fique em paz e os pés permaneçam onde se sente segurança. A galeria floresceu. Recebi convites para exposições fora do país. Dei entrevistas. Mas nunca foi sobre fama. Foi sobre recuperar a voz que me tomaram ainda menina. Cada quadro vendido era uma página arrancada de um passado de humilhação. Cada elogio sincero, um curativo sobre feridas antigas. Naquele Natal, recebi um presente inesperado. Um porta-retrato feito à mão, com a palavra Netinha entalhada. Dentro, uma foto minha com minha avó, tirada naquela mesma noite. Ah, luz de velas. Sorri sem medo, sem dúvida. Porque ali, finalmente, eu sabia, eu não era um erro. Eu era a verdade que eles tentaram esconder. E agora, não havia mais como me calar.